Bom, o David Hume é o terceiro filósofo que a gente fala aqui, né, nos áudios, dentro da modernidade, sobre a questão do conhecimento. Então, a gente fala do Descartes, que tem uma leitura mais racionalista, na sequência o Locke, e historicamente, na sequência vem o Hume, né? O Hume está ali no século XVIII, nasce e morre dentro do século XVIII, mas vai ser extremamente fundamental para o que o Kant vai fazer na sequência. Porque o Kant, ele é a figura que vai fazer uma leitura muito mais abrangente do que parece ser uma dicotomia entre racionalismo e empirismo. Mas o trabalho do Kant, ele não teria o peso que tem se não fosse a figura do Hume vindo realmente antes dele, né? O próprio Kant diz que o Hume o acordou de um sono dogmático, ele tinha uma leitura muito mais racionalista, e a partir do que o Hume apresenta, ele vai rever os seus conceitos. Não só na questão do conhecimento, mas também na questão da estética, que depois, mais tarde, a gente vai ver também. Então, o Hume, ele é um filósofo empirista, então ele realmente vai olhar para a experiência sensível com um valor, né, considerável. Ele realmente vai partir do princípio de que o conhecimento ele se funda na experiência sensível, mas ele tem uma profundidade muito grande nessa leitura, que a gente vai perceber ao longo desse áudio, tá? Bom, então basicamente a gente costuma dizer, inclusive, que o Hume ele é um filósofo do empirismo cético, né? E aí só para lembrar que ceticismo está associado à ideia de dúvida, né? À ideia de uma certa incerteza, uma certa desconfiança, e ele vai ter esse olhar cético, um pouco desconfiado sobre a certeza do conhecimento já gerado sobre a implicância, né, do nosso futuro, no nosso futuro. Mas, em linhas gerais, o Hume ele vai partir do princípio de que o conhecimento ele se origina, obviamente, então, pelas experiências sensíveis. E ele diz que ele acontece de duas maneiras, né? Através das impressões e através das ideias. As impressões é a relação que a gente realmente estabelece imediatamente com o mundo sensível, né? São imagens ou sentimentos que a gente tem derivados da realidade. Portanto, são fortes, vivas. Aquele impacto que você tem quando você encontra alguém que, sei lá, né, que você gosta muito, aquela felicidade, aquela emoção. O contrário também pode acontecer, né? O impacto quando você sente ouvir alguma coisa que você não gosta. Então, está associado diretamente a sensações, paixões, emoções. No contato imediato. Ele diz também que a gente vai, né, levar, né, a mente humana, a razão humana, o conhecimento através das ideias. As ideias, elas são o que a gente poderia chamar de ideias mais fracas, imagens mais fracas, porque são produzidas a partir exatamente das impressões. E as ideias, elas vão sempre vir à tona a partir de uma lembrança, a partir de uma recordação que se tem das impressões, né? Como se fossem marcas deixadas pelas impressões que a gente tem. Então são impressões menos vivas, né? Uma espécie de cópia enfraquecida da impressão que a gente teve. Então, quando você lembra do dia em que você encontrou um ente querido, né? Ou passou por uma situação de constrangimento e aquela sensação vem, aquela vivacidade interna, ele vai chamar isso então de ideia. E então assim, não há uma diferença de natureza entre impressão e ideia, mas uma diferença de vivacidade, né? Uma outra informação importante é que as impressões elas são sempre simples, né? Esse impacto imediato de fora para dentro. As ideias elas são simples, impacto que você recorda, né, do que você viveu, mas elas também podem ser complexas. E isso significa que no campo das ideias a gente consegue fazer conexões entre ideias simples. Ou seja, se você tem a ideia de montanha, a ideia de ouro, você é capaz de produzir a imagem mentalmente de uma montanha de ouro.
uma coisa que na realidade a gente não viu, né? Acho que a maioria de nós não viu. E um outro exemplo, né? Você pensa a ideia de... Tem a ideia de homem, tem a ideia de cavalo, e aí capaz de produzir mentalmente a ideia de centauro. Então, as ideias complexas, elas vão gerar coisas novas, vamos dizer assim, né? Elas vão produzir elementos mais complexos para a produção de conhecimento de fato. Bom, para o Hilme, é claro que as ideias elas estão aí construindo pensamentos que não correspondem, muitas vezes, né, diretamente com a realidade. O exemplo que eu dei anteriormente do centauro, você juntou duas ideias da realidade e construiu mentalmente. Mas existe um problema aí. Quando a gente mentalmente começa a criar uma relação de causa e efeito entre os fenômenos que a gente observa. Então, a gente começou a observar que muitas vezes um determinado fenômeno aconteceu, a gente começa a criar a expectativa de que ele vai acontecer novamente. Ou seja, o Hume começa a desconfiar de que as experiências elas podem gerar na gente uma certeza que não corresponde com a realidade sobre eventos futuros. Deu para perceber a diferença? Então, as nossas ideias, elas são capazes de conectar-se, né, e gerar ideias internamente. No entanto, se a gente olha para fora, observa uma experiência e a gente vê que essa experiência se repetiu algumas vezes, nós temos uma tendência a achar que aquele evento vai se repetir novamente e que, portanto, existe uma relação de causa e efeito que necessariamente vai acontecer. E aí vem a pergunta do Hume, né? A causalidade, essa relação de causa e efeito, ela é um esquema mental, tá na nossa cabeça, né? Ou ela existe realmente na realidade? Para os meus alunos entenderem isso, eu gosto de usar um exemplo muito simples, né? Seu namorado todo dia diz, né? Te liga de manhã e diz que te ama. Liga, né? Com frequência, todos os dias ele liga. Agora, você tem certeza absoluta de que amanhã ele ligará para você e te dirá novamente: Eu te amo? Se você acha que tem essa certeza, ou se você tem essa certeza, pode com certeza considerar que essa é uma certeza que você tem na sua cabeça, porque a realidade não precisa estar de acordo com essa ideia que você tem. Da mesma forma, o Hume vai falar isso, só que ele vai olhar para a ciência, vai olhar para a natureza para dizer uma coisa dessas, né? Então, o exemplo do Hume é: qual é a garantia que nós temos de que o Sol nascerá amanhã? Ou seja, nós vimos o Sol por milhares aí de anos nascendo, surgindo, né, no horizonte, mas a gente não pode ter a certeza de que ele vai aparecer amanhã. Essa certeza, ela é uma certeza interna, criada, gerada exatamente pelo hábito, pelo costume que a gente tem de ver. Aí você pode falar assim, mas Roberta, né, são as leis da natureza. E aí a gente pode mais uma vez se questionar, né? Mas e se por alguma razão essas leis deixarem de funcionar e o sol pode não aparecer amanhã? O fato é que a gente se apega fortemente a uma garantia do passado para afirmar sobre aquilo que vai acontecer mais para frente. Então, o Hume, ele vai dizer para a gente que essas relações que a gente estabelece entre os fenômenos, né, um objeto, quando ele é solto, ele necessariamente cai. Esse necessariamente é necessariamente na nossa cabeça, porque pode ser que em algum momento a gravidade deixe aí, né, de funcionar e não aconteça dessa forma. Então, essa relação entre fenômenos é uma relação que nós estabelecemos na nossa cabeça, não é uma relação entre os objetos. Tá? As relações, elas são simples formas que a gente tem de conectar os objetos, de relacionar ideias, né? São apenas passagens externas que nos permitem associar, então, esses termos e criando e pensando, então, no princípio de causalidade, que há, de fato, uma relação de causa e efeito entre os fenômenos. Então, o Hume ele nega esse princípio de causalidade,
ele vai afirmar que não existe, então a palavra que é mais adequada aqui, o nexo causal é entre os fenômenos, mas é uma coisa que está na nossa cabeça, né? Que é criada exatamente pelo hábito, pela observação. Então, o que o Hume está dizendo para a gente, simplesmente, é que a nossa ciência, ela é uma ciência pautada, sim, no costume, no hábito. As experiências sensíveis, né, as experiências que são feitas nos laboratórios, elas são, obviamente, repetidas inúmeras vezes, mas qual seria a garantia que a gente tem de que ela vai se repetir exatamente igual da próxima vez? O hábito, o costume da gente já ter feito, que nos dá essa certeza. Essa é a garantia, né, que o Hume nos dá sobre como nós construímos o nosso conhecimento. E aí, se a gente for lá no livro, na investigação sobre o entendimento humano do Hume, ele dá um exemplo muito bacana que faz a gente entender o que ele está querendo dizer ainda de uma forma mais simples, né? Ele coloca assim: vamos supor que alguém chegue aqui no nosso planeta de uma hora para outra, né? A gente pode pensar num extraterrestre que chega aqui e começa a observar de imediato toda a nossa realidade. A primeira a primeira impressão que ele vai ter é de que estão acontecendo coisas aleatoriamente. Só a partir do momento que ele começasse a observar com mais frequência, por mais tempo, é que ele conseguiria perceber uma relação, ou geraria, né, em si, uma relação de causa e efeito entre os fenômenos que ele estaria observando. Mas, de imediato, ele simplesmente se espantaria a cada fenômeno que ele observasse. E é por isso que o Hume diz para a gente que a experiência, ela ilumina o passado, mas ela não diz nada do futuro. Ela não diz nada sobre o futuro. Todo o futuro está exatamente na nossa capacidade de considerar que as coisas vão de fato acontecer. E nós nos apegamos a isso com a certeza de que podemos de alguma forma controlar os eventos futuros, né? Tanto na ciência quanto nas relações humanas. A gente precisa, de uma certa forma, se apoiar nessa garantia interna de que as coisas realmente vão acontecer. Porque se a gente imaginar um mundo sem nenhuma garantia, fica muito difícil da gente dar um passo, né? Qual é a certeza que eu tenho de que meu marido ainda me ama hoje, por mais que ele tenha dito isso ontem? Qual é a certeza que eu tenho de que não sei, a escola que eu trabalho ainda está lá no lugar onde ela estava na sexta-feira, na quarta-feira, no caso, né? Foi feriado sexta. Que garantias eu tenho sobre todas as coisas? Então é melhor a gente realmente ficar um pouco com o hábito que com o costume. Mais tarde, o Kant vai auxiliar o entendimento humano para uma compreensão melhor sobre isso, né? Maior, inclusive, sobre isso tudo, e que é bem interessante também da gente analisar.